muitos de nós, chega na vida adulta, começa a dirigir. É interessante porque assim, a gente vem da infância, adolescência, aí chega na vida adulta. Eu imaginava que com 18 anos eu fosse tirar minha carta, eu tirei com 21. Demorou bastante tempo ainda, até tirar minha carta. E para comprar meu carro demorou mais, acho que foi 25, 26, ou seja, muito tempo depois que eu tirei a minha carta. Aí depois que eu tirei a minha carta, eu comecei a receber, minha carta de motorista, carteira, né, habilitação chamada, eu comecei a receber umas cartinhas mal criadas. Que, como é que pode? Eu me esforcei, eu tirei uma carta, né, fiz lá as aulas, fiz o que me pediram, comprei meu carro, paguei os impostos e chega uma cartinha mal criada, escrito notificação de infração. Como assim? Eu? Como notificação de infração? Não, eu sou uma pessoa do bem, eu pago minhas contas, eu paguei pelo meu carro. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Excesso de velocidade. Oi? Não, tudo bem. Excesso de velocidade. Mas tudo aquilo que eu sou não impediu de ter tomado uma multa. A multa está aqui. E tem a foto. A foto aqui, ó. É meu carro. Eu passei nesse lugar, nesse dia, nessa hora. Ah, bom, tá notificado. Agora eu já sei, tá bom. No dia seguinte, outra carta. Não é possível. O que foi agora? Mesma coisa. Seu Márcio, notificação de infração. Ah, não é possível. De novo? Será que é a mesma? Inexperiente, né? Achei que fosse uma novidade. Eu abro lá, estacionamento em local proibido. Tá lá a foto do carro de novo. Assim não pode ser. Como assim? Gente, que multa, que negócio de errado, né? Agora eu parei no lugar errado? Não pode ser. Ah, tá bom, já sei, deixa essa carta pra lá. Moleque, né? Menino, acha que tudo tá certo, que o que tá fazendo está correto, não pode ser. Comigo, não. Eu cumpro as regras, eu cumpro as normas, eu faço tudo direitinho, eu ando direitinho, eu faço tudo certinho. No dia seguinte, terceiro dia, outra notificação. Não pode ser. Estacionou em vaga de idoso. Não pode ser. Do dia para a noite você descobre que eu estou andando errado, parando em lugar errado e desrespeitando a vaga dos outros. Assim, e as cartas não pararam de chegar. Elas continuaram a chegar. Mas é interessante que, assim, esse negócio da notificação, eu estava conversando com os irmãos hoje de manhã, porque isso é só uma notificação. Isso aqui não é multa. Porque, assim, se você, por acaso, não fez, então existe um tempo agora para você recorrer, para você ver se era realmente você. Olha lá, vê se foi aquele lugar que você estava, né? Aquela cidade, aquele dia, aquele horário, será que foi você mesmo que estava lá? E aí, invariavelmente, a gente descobre que era a gente mesmo. Existem erros, evidentemente, mas descobre que a maioria das multas que chega, das notificaçãozinhas mal criadas, fomos nós mesmos que cometemos. Aí a gente só descobre que a gente é desobediente até nisso, né? Porque eu achei que não pudesse acontecer comigo. Eu obedecia as normas de trânsito, principalmente na frente das câmeras. Quando tinha câmera, então, é aí que eu obedecia com afinco mesmo. Mas a gente descobre que não é assim. E as cartas não pararam de chegar. Aí a gente pergunta, puxa, mas como é que coisas ruins podem acontecer às pessoas boas? Pago pelo meu carro, pago os impostos, faço tudo direitinho. Isso não pode acontecer comigo. Sou uma pessoa tão boa, tão correta, ajuda as pessoas. Que multa? Que é isso, gente? Infração. Quer dizer que a minha infração não pode ser perdoada? Eu sou uma pessoa tão do bem. Eu ajudo tanta gente, eu faço tanta coisa boa. E você vai me cobrar essa infração mesmo? Tem certeza? Porque é só notificação, hein? Lembre-se, não é a multa. É só um aviso que você fez algo errado. Ó, você fez. Veja se foi você mesmo. Se não foi você, corrija. Dá tempo ainda de corrigir. Não vem a multa. Dá tempo de você corrigir. Né? E aí a gente vai descobrindo que, assim, se a gente faz escolhas erradas, não vai dar resultado certo. Né? Você descobre que você não pode parar em todos os lugares, que não é meu carro, minhas regras. Existem a regra da sociedade, existem as regras de trânsito. Né? Se fosse meu carro, minhas regras, imagina como é que seriam as ruas, né? E a gente às vezes acha que a gente pode fazer assim com o nosso corpo, meu corpo, minhas regras. Ué, se eu não posso fazer assim com o carro, por que eu posso fazer assim com o meu corpo? É uma coisa para a gente poder se pensar, né? Então, assim, notificação. Existe notificação de multa, existe notificação judicial, né? E a notificação, ela é isso. Ela não é uma pena aplicada. Ela está avisando que, olha, você precisa corrigir algo, para ir à presença de algo, você tem que fazer algo, você foi notificado. Se é um juiz, olha, você vai ter que comparecer tal dia diante do juiz. Se é um oficial de justiça, tirava uma notificação, olha, tal dia você vai ter que comparecer para esclarecimentos em tal lugar. Mas não é o dia ainda, é só uma notificação que você vai até lá. Então você pode procurar seu advogado, você pode procurar alguém que vê, quem tenha mais conhecimento,
para que te explique que notificação foi aquela exatamente. Mas você não pode mais alegar que você é um ignorante sobre aquilo. Ah, chegou lá a notificação, ó. Excesso de velocidade, estacionamento proibido, estacionar em vaga de idoso. A notificação está lá. Se você acredita na notificação ou não, o problema é seu. Que você agora sabe que você fez coisa errada, e está patente que você fez coisa errada, né? Agora você já sabe. Há mais ou menos uns 2000 anos, um apóstolo fez uma notificação. Ele foi para uma cidade muito famosa na época dele, uma cidade grande, Atenas. Ele fez uma notificação aquele dia, né? É interessante que quando a gente recebe a notificação, a parte de cima é só letrinha, né? É só explicando as leis, ela explica as coisas, né? Ela não é a multa, que é talvez a parte de baixo, né? Quando chega a multa, essa parte de baixo você tem que pagar. A parte de cima é só legislação e vai falar o que você fez. Então esse apóstolo ele fez uma notificação 2000 anos atrás. Ele disse assim, mais ou menos 2000 anos. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também algum de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, notifica agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Nossa, esse é o texto da notificação, assim, mas eu não entendi nada. Lembra que eu falei? Se a gente receber uma notificação, e por acaso a gente não entender, assim, poxa, tem um colega que ele é advogado, eu vou levar a notificação para ele, quem sabe ele me explica o que está escrito aqui. Então vamos meditar um pouquinho nessas palavras desse apóstolo, o que ele disse aqui. Varões atenienses, em tudo vos vejam tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, será que existem muitos santuários hoje ou só existe um santuário? Ou existe um santuário a cada esquina que a gente anda? Será que mudou? Nossa, ele disse isso há 2000 anos atrás, mas parece que ele está passando aqui em Limeira. Como tem santuário em todo lugar? É presbiteriana, é católica, é de tudo quanto é tipo. Tem lá uma igreja, uma cruzinha, chama dita igreja. Ou seja, tem santuário de todos os tipos, para todas as formas, sentidos, né? E ele vai falar de um Deus que, assim, que não está naquele santuário, é um Deus desconhecido, porque ele deixa muito claro, né? Ele não habita, né, nesses lugares. Ele deixa isso muito claro. Então, peraí, existem muitos santuários e Deus não habita neles? Não. Ele está dizendo aqui que Deus não habita nesses lugares, né? Mas, para que eles buscassem o Senhor, porque ele não está longe de nenhum de nós. Ah, então ele não está naqueles lugares, mas ele está perto de nós. Sim, é isso que ele está dizendo. Esse Deus que você não conhece, que você achou que estivesse lá naquele lugar, ele está dizendo que ele não está lá e que ele está perto de você nesse momento. É isso que o apóstolo disse. Vamos seguir aqui? E é interessante porque aqui nesse Deus desconhecido, ele é tão desconhecido, mas olha, nele nós nos vivemos, nos movemos e existimos. E somos também sua geração. Opa, existe um Deus. Um Deus que ele me criou. Né? Esses versículos estão no capítulo 17 de Atos. Quem quiser acompanhar. Atos 17, versículo 22 em diante. Né? E ele anuncia que agora, no versículo 30, olha o que ele diz. Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Então você está sendo notificado agora, ó, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então antes você não sabia, lembra? Você não tinha notificação.
mas agora a notificação chegou para você. Você está ouvindo agora a notificação? Se você chegou agora aqui no salão, se você estiver ouvindo esse vídeo em qualquer lugar e você caiu agora, você recebeu a notificação? Deus não leva em conta os tempos da ignorância e anuncia agora, notifica agora, todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A notificação está aqui, a fatura vai chegar. Você ouviu? Ele está dizendo, determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Lembra que eu falei que eu posso receber notificação e posso não dar atenção a ela? Na continuação desses versículos, olha o que diz no versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Ou seja, isso é bobagem, essa notificação aí não é nada não, isso aí não existe, que é ressurreição? Que ressurreição que ele está falando? Não existe não, que juízo que vai cair nada? Escarneciam, está aqui. Outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Opa, teve um que assim, é interessante o que você disse até, mas né, não está ainda, né? Não está dentro ainda, acho que não é para mim esse tipo de coisa, não pode ser para mim isso, né? E assim Paulo saiu do meio deles. Paulo foi lá, notificou o erro, mostrou a verdade, falou o que vai acontecer. Ele falou o que vinha antes, o que eles estavam agora, que não leva em conta os tempos antes, e o que ia acontecer depois. Então Paulo falou, notificou, oficial de justiça, lembra? Deixou a notificação e Paulo foi embora. Aí diz no versículo 34, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Ou seja, alguns assim, rapaz, eu passei o excesso de velocidade mesmo? Fui eu mesmo? Pois é. Ele vai julgar, e como é que eu faço agora para sair? Desse negócio, ele está falando que vai julgar, que vai vir um juízo, e agora? Então assim, eu te ajudei até agora, eu vou fazer de forma resumida o que o apóstolo disse. Diz assim, para ficar claro. Então você acha que talvez não seja para você, ou que é para você. Então, o resumo da notificação diz assim, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Então, se você achou que por acaso a notificação não era para você, aqui está de forma bem clara que não há um justo sequer. Então, a notificação lá é para você. Se você vai escarnecer disso, se você vai precisar ouvir mais uma vez, ou se você vai ouvir essa notificação hoje, e o que eu tenho que fazer agora? Eu ouvi? Então, lembra que eu falei da multa de trânsito? Quando chega uma multa de trânsito, a notificação, na verdade, no começo ela vem escrito o texto legal. Depois ela vai te mostrar a fotinha, o que você vê embaixo. É um negócio assim, para você falar quem estava dirigindo o carro. Ou seja, que pode ser que não seja você. Porque uma multa foi gerada. Ela vai ser cobrada. De todo jeito. Se gerou multa, ela vai ser cobrada. O que você pode fazer é falar assim, olha, e agora? Eu assumo essa bronca? Ou é uma outra pessoa que vai assumir esse pepino aqui no meu lugar? Pois é. É possível transferir os pontos desse juízo, dessa condenação. Um outro texto da palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essas duas frases foram ditas por Jesus. Então você pode transferir os pontos do seu juízo, da sua condenação, para ele. Mas por que para ele? Vai cair um juízo. Como é que eu saio do juízo? Ele já pagou a multa. Eu não tenho mais que pagar essa multa. Eu fui notificado. A notificação está aqui. Mas a multa não chegou. E não vai chegar para todo aquele que nele crê. Não há multa, não há mais penalidade, não há mais cobrança. Porque imagina que a fatura do pecado é a morte. Deus escolheu um dia em que vai julgar. E o que você vai apresentar para Deus pelo seu pecado? A gente pode transferir os pontos para Jesus. Nossa, não tem como eu pagar. O preço é muito alto, eu não consigo pagar isso. Tem que ser um outro que faça isso no meu lugar. Jesus. Ele, aquele que desceu da glória
para ser levantado numa cruz. Tem seu sangue derramado, é morto, sepultado e ressuscitado. Ele pagou os pontos. A multa está nele. Não está mais em você. Não está mais em mim, não está mais nela, não está mais nele, não está mais nela. Desde que você creia, desde que você transfira os pontos. Eu espero que essa noite você não saia desse salão, você não deixe de ver esse vídeo depois, porque você corre o risco de você fazer como Judas. Assim, nossa, Judas é pesado. Você corre o risco de saber como Judas. É interessante que Judas andou durante 3 anos com o Senhor Jesus. E ele ouviu que ia vir o juízo, ele ouviu tudo o que ia acontecer da boca do próprio Senhor Jesus. É interessante que eu estava conversando ontem na sexta-feira com uma pessoa sobre a Bíblia, ele dizia, porque a Bíblia foi feita por mãos humanas, ainda bem, mas é interessante porque a Bíblia não foi feita por tradição oral, né? Ela foi inspirada. Por exemplo, no caso que eu citei Judas, né? Imagina, quem conhece um pouquinho de Bíblia, imagina se Pedro soubesse que Judas estava roubando do dinheiro da bolsa dos apóstolos, do jeito que Pedro era. Que reação será que Pedro teria? Que ele soubesse, está roubando, como está roubando? Pedro é mais colérico, imagina se ele soubesse. Ou seja, foi algo revelado depois do acontecido. Graças a Deus. Para a gente ver, às vezes, as coisas que Deus nos livra e as coisas que Deus nos revela, as coisas que Ele nos mostra, para o nosso próprio bem. Depois eles foram entender. Imagina se Pedro soubesse, imagina a confusão que tinha tido. Isso para falar só de Pedro. Imagina os outros apóstolos, os outros 11, se soubesse que no meio deles tinha um que roubava. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser um Judas. A gente receber a notificação, você, tá bom, legal, mas não é para mim. A palavra diz assim, em Mateus 27, versículos 3 e 4. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. É interessante que ele se arrepende, mas ele se arrepende só das consequências do pecado, dele ter entregado ao Senhor Jesus. E não de que havia maldade no seu coração, e que ele recebia multas e multas e multas o tempo inteiro, que ele era pecador o tempo inteiro, que ele errava o tempo inteiro. Ele só falou assim, nossa, eu posso devolver as moedas e você soltar o Senhor Jesus? Porque aí está tudo bem. É disso que ele se arrependeu, a consequência do que ele fez, não da maldade dele, né? E é tão precioso porque depois que o Senhor Jesus é traído, aliás, ele olha para Judas e fala, amigo, aqui vieste. Esse amor. Como diz o Evangelho de Marcos, né? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Você foi notificado essa noite do que acontece. É interessante que o Evangelho, ele é um trabalho perfeito. A palavra diz em João 17,4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Por uma pessoa perfeita. João 13,31 diz assim, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Fala de um amor perfeito. Lá em 1 João 4,18, no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Então você tinha medo que a cobrança da multa fosse chegar? Se você descobre o amor de Deus, você não vai mais ter medo desse juízo que vai cair. Por quê? O medo envolve castigo. E aquele que tem medo não é perfeito no amor. Ele está garantindo que a sua multa foi paga e não foi você. Graças a Deus por isso. E que esse evangelho feito por um trabalho perfeito, uma pessoa perfeita, com um amor perfeito, ele nos fala de um dia perfeito. Hoje nós podemos ter nossas dificuldades, tomar nossas multas, bater cabeça, errar de novo, errar mais uma vez. Mas ele fala de um dia perfeito. Está lá em 1 Coríntios 13, versículo 10. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É interessante porque uma boa notícia verdadeira, ela deve durar por muito tempo. A gente vê esportistas ganhando, na outra competição, outro ganha, aquela boa notícia para ele acabou. A gente já viu governos se levantando, governos caindo, impérios se levantando, impérios caindo. Eles tiveram sua época de boa e eles levavam, olha, agora vai ser 1000 anos do Reich, vai ser um prefeito maravilhoso. E não foi 1000 anos de Reich, aquele governo caiu.
Então ele foi uma boa nova por um curto período de tempo. A única boa nova que existe há mais de 2000 anos não tem nada de novo. Ela é a mesma boa nova de sempre. Ela não seria uma boa nova se ela fosse temporal. Se ela valesse só para aquele lugarzinho, lá no Oriente Médio, para aquele povo que estivesse lá. Não. Nós ouvimos hoje. A palavra de Deus diz: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes tido desde o princípio. Este mandamento é a palavra que ouvistes. Você ouviu? Você ouviu? Na verdade vos digo, o que ouve a minha palavra, você ouviu a palavra de Deus essa noite? Você ouviu a palavra de Deus agora? Crê naquele que me enviou? Ouviu? Creu? Então você tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Que Deus abençoe a sua palavra.